Olá, vamos dar início então à nossa aula 2, aonde nós vamos abordar alguns temas mais específicos relativos à parte de perícia. Como foi visto na aula 1, nós iniciamos a questão das técnicas de investigação, então vamos continuar detalhando mais cada técnica desse. Procedimentos, principalmente procedimentos, exames no exterior da edificação, no interior da edificação, a entrevista, informações de registros e também algumas tabelas orientativas que vão nos conduzir a poder ter informação correta do que ocorreu naquele momento de sinistro. Então são tópicos que vão estar voltados principalmente a entendermos essas técnicas de investigação e obviamente podermos desenvolver melhor a nossa atividade de perícia. Olá, vamos dar início então à nossa aula 2, tema 1. Vamos falar acerca dos procedimentos no exterior da edificação. Como já dito anteriormente e falado, é extremamente importante dar a volta em toda a edificação para obter uma impressão geral da situação. Então, essa visão, essa observação geral, e sempre no primeiro momento nós vamos somente observar para depois começarmos a coletar informações, coletar provas, alguns tipos de vestígios e começar a fazer o registro fotográfico. Então essa primeira volta, quando fala-se volta ao redor, é realmente você andar, percorrer todo o cenário para ter uma visão geral, poder ter amplitude de toda aquela edificação. Isso vai facilitar e muito para que nós possamos ao final entender como ocorreu aquele incêndio. Fazer um croquis de cada parede mostrada, de cada posição, de cada porta, cada janela, como já citei anteriormente, todos os pontos devem ser referenciados. Aqui é uma porta, aqui é uma janela, aqui é o banheiro, aqui nesse ponto 1 foi colhido determinada prova, aqui nesse ponto 2 foi tirada foto tal, aqui nesse ponto 3 foi observado tal situação, enfim, tudo isso deve estar em um croquis. Esse croquis, além de nos auxiliar a fazer o laudo pericial ao final, também auxilia a mostrarmos isso, a defendermos isso, frente muitas vezes a um público mais leigo. Então, quando você tem um cenário da cena como ocorreu, fica muito mais fácil. Dar uma segunda volta, examinando daí minuciosamente. Paredes, portas, janelas, enfim, tudo que compõe. Por quê? Porque eu dei uma volta inicial, muito bem, me situei. Agora eu começo a poder trabalhar de uma forma um pouco mais detalhada. Então, esses passos, eles são extremamente importantes para que eu me situe no local, para que eu entenda a edificação, para que eu comece a entender a dinâmica deste incêndio. Avançando um pouquinho mais, marcar nesse croquis toda a parede, qualquer sinal de incêndio, de trabalho de bombeiro, enfim. O que é importante que eu faça nesse croquis? Que daí vai começar efetivamente o meu trabalho de perícia, ou seja, quando eu começo a identificar as manchas de fumaça que ocorrem, então elas são extremamente importantes, nós marcamos, até vou deixar aqui bem sinalizado para que a gente não esqueça disso, essas manchas que são deixadas ao longo da parede, teto, piso, elas vão nos dar informações muito importantes, justamente para que possamos identificar a origem do incêndio, os sinais de carbonização e fuligem, pontos aparentes sem conexão e que mostram sinais de incêndio. Então, eu tenho marcas muito fortes de incêndio em uma determinada posição e, como por milagre, em outro local aparecem outras marcas. Ou seja, não é o cenário que eu espero. Qual é o cenário que eu espero? Que aonde inicia o incêndio, ele começa a ter uma propagação local para depois poder expandir para outros ambientes. Então, esse é o cenário que eu vou esperar sempre. Então, é importante estar atento. Se eu tenho marcas de queima aqui, depois isoladamente marcas de queima lá, depois isoladamente marcas de queima em outro local, isso para mim já é um sinal de que não é um fogo que teve sua origem natural ou espontânea. Então são os chamados pontos aí sem conexão. O ponto mais baixo com sinais de incêndio, né? Por quê? Calor e fumaça sempre vão subir, né? Então o que eu espero? Que esse incêndio ele tenha tido a origem num ponto mais baixo, né? Eu não tenho um comportamento esperado num ponto mais alto, o início de incêndio, e que ele tenha grandes marcas de sinais abaixo dele. Por quê? Porque esse calor e fumaça só tendem a ir para cima.
Pontos em que o fogo se propagou no interior e no exterior da edificação. Então, quais são esses pontos? Portas, janelas, mezaninos, enfim, várias áreas que vão permitir essa propagação do incêndio. Eu tenho que enxergar. Por quê? Que são pontos de transferência de calor, normalmente por convecção, dutos de elevador, caixas de elevador, dutos de ar-condicionado, são locais físicos dentro da edificação e que têm essa possibilidade. E também alguns pontos de propagação externo, como já foi dito anteriormente em outra aula. É muito comum, principalmente em edificações muito próximas uma da outra, essa transferência de calor por irradiação, e está queimando a casa 1, daqui a pouco começa a queimar a casa 2, começa a queimar a casa 3. Por quê? Processo de transferência. Então, esses pontos de propagação, eles devem ser observados, não só na parte interior, como também na parte exterior da edificação. Dar a volta em toda a edificação para obter uma impressão geral, que já foi visto. Então, o croquis, a segunda volta, aí partimos para os sinais de fumaça, para a gente não esquecer toda essa sequência. Aí, portas e janelas, abertas ou fechadas. Lembrem lá da questão da propagação do calor. Fumaça, calor são preguiçosos. Vamos procurar sempre meios que estejam abertos, que facilitem, portas e janelas. Vidros, portas quebradas ou arrombados, derretidos, retorcidos, com sinais de fumaça. Indícios de entrada forçada, posição e estado de chaves, indicadores de gás e eletricidade. Então são pequenos sinais que vão ficando para trás, O gás fechado, o gás aberto, a chave ligada, a chave desligada, o disjuntor ligado, o disjuntor desligado. Temos que estar atentos a tudo isso. Conexões, dos sistemas de combate a incêndio. Então, muitas vezes, principalmente em edificações maiores, possuem sistemas mais complexos de detecção e combate a incêndio. Então, eles têm que funcionar, quer seja o detector de calor e fumaça, quer seja o alarme, quer seja o sprinkler, o hidrante, a bomba, enfim. São mecanismos feitos para funcionar durante o incêndio. Se ocorrer um incêndio num local desse e algo não funcionou, também requer a nossa atenção. Estados de mangueiras, escadas, enfim, todas esses componentes que compõem o sistema de segurança contra incêndio da edificação. Adicionalmente, deve-se fazer pelo menos o registro fotográfico em cada parte da edificação. Então a gente recomenda que, independente de ser uma área que inicialmente eu tenho como origem, como a gênese do fogo, que eu pegue e registre todos os ambientes, até mesmo aquelas áreas que não foram queimadas. É importante nós termos esse registro até para dúvidas futuras que possam acontecer com relação à circulação de pessoas, com relação à presença de equipamentos. Então, o meu foco principal sempre vai ser a área queimada, mas é importante que eu faça um registro fotográfico de toda a edificação, certo? Tirar as fotografias aproximadas de qualquer circunstância anômala, Então, obviamente, eu não preciso nem falar com relação a isso, Qualquer coisa diferente que eu observar, eu vou fazer o registro fotográfico, para compor as minhas informações. E também registrar em cada bloco de notas, gravador. É importante muitas vezes o perito estar com o gravador, que a gente, ser humano é passivo de falhas. De eu observar uma coisa, eu colocar na minha mente, e muitas vezes quando eu for pôr no papel, haver uma certa confusão de ideias. Então, importante. Estou aqui no banheiro, foi identificado aqui um cesto de lixo danificado, estou aqui na cozinha, a válvula de registro quebrada. Então, vai falando, vai gravando informações. Então, tanto para fotos, tirando a foto aqui do número tal, vai falando. Gravações e registros, ajudam bastante ao final, nos auxiliam muito para que a gente possa ter toda a informação ao final do processo. Que muitas vezes essa perícia de incêndio, ela vai ser feita em áreas complexas, áreas industriais, e isso realmente dificulta bastante se eu não registrar de forma adequada. E um outro ponto também a ser verificado é relativo ao telhado e laje da edificação. Nós sabemos que nós vamos ter um comportamento esperado, principalmente em grandes incêndios, de comprometimento de telhado, comprometimento de lajes, devido à quantidade de calor que é liberada, e isso tem que ser observado também. Então, para determinadas quantidades de calor, por exemplo, concreto, para madeira, para o ferro, ele vai deixando sinais ao longo da estrutura. Que estrutura é essa? Telhado, lajes e muitas vezes também as
paredes. E com isso encerramos nosso tema 1. Começamos então com a nossa aula, tema 2 da aula 2, onde nós vamos continuar falando um pouco sobre os exames no interior da edificação. Então, o procedimento para a investigação no interior da edificação é enganosamente simples, né? Como eu já falei anteriormente. Ele é extremamente importante e crucial para que nós possamos ter uma visão inicial, um cenário inicial de como ocorreu todo o sinistro. Começar do ponto menos atingido pelo incêndio e retroceder até o que sofreu o maior dano. Claro, é uma coisa, até uma questão de lógica, né? Então eu começo do local que está menos atingido e gradativamente vou indo até a parte mais afetada. Observando cuidadosamente todo o percurso, enfim, todos os detalhes, como já foi falado anteriormente, né? Então todo aquele cuidado que eu tinha no exterior da edificação, internamente também eu vou tomar esse cuidado. Então parto das partes menos afetadas para as mais afetadas, observando tudo de forma muito cuidadosa. Podemos também pensar que a essência do trabalho do perito é a observação dos registros fotográficos e das evidências. Então, obviamente, se eu não olhar de forma detalhada e cuidadosa cada momento, cada espaço, cada ambiente, eu vou começar a perder informações. Sinalizando, fotografando, observando pontos relevantes, situações anômalas, fatos que podem vir a compor uma informação dentro de uma hipótese que eu já estou criando mentalmente. Então, o perito, quando ele já está no ambiente, ele já está criando aquela hipótese, lembre lá no começo, aquela hipótese que eu vou, ao final, validar ou não. Então, eu tenho uma primeira impressão, eu tenho um primeiro contato com tudo e eu crio uma hipótese. E ali eu vou validando. Não, essa hipótese descarto, parte uma nova hipótese. Então, em cima do quê? Das informações, das evidências, e tudo isso eu vou registrando. E é importante que a gente coloque muitas vezes no laudo, inclusive essas hipóteses que foram descartadas, até para que evitar o quê? Que lá na frente alguém diga assim, poxa, mas não pode ter acontecido isso? Você não, isso já fez parte da minha hipótese, eu já tenho a informação, eu descartei baseado nisso. Então assim, mesmo as hipóteses que forem descartadas, elas devem constar no nosso relatório, no nosso laudo. Verificar os acessos da edificação, né? Então sinais de arrombamento, então sempre, obviamente, se tem arrombamento vai ter alguma interferência, alguma ação humana. Verificar o estado de portas, janelas, interiores, né? Todos aqueles detalhes que já foram falados anteriormente, que devem estar dentro daquele esperado. A porta deve estar fechadinha, em condições de fechar, abrir e fechar sem nenhum tipo de força, com a chave, as janelas devem estar encaixadas corretamente, enfim, é o comportamento que eu espero, é o cenário que eu tenho em mente dentro de uma edificação. Registrar ou recolher como prova objetos estranhos às dependências, né? Então, eu usei o exemplo da lata de cerveja, então uma lata de cerveja jogada dentro de um ambiente diferente, é estranho, uma bituca de cigarro, a ponta de um fósforo, um alfinete, uma chave de fenda, uma ferramenta, enfim, materiais que não são esperados para aquele local. Observar e registrar materiais combustíveis existentes nas dependências, né? Nós sabemos que o combustível funciona como um acelerador do incêndio. Então, se tem lá querosene, álcool, gasolina armazenada no interior, enfim, se está vazio, se está cheio, né? Então, me deparo lá com uma garrafa de álcool vazia, guardada no armário. Opa, não é normal. Se está vazio, tem que estar no lixo. Cenários nesse formato. Observar, sinalizar, registrar instalações elétricas, gás canalizado, máquinas, equipamentos, sistemas de segurança, enfim, tudo que compõe aquele cenário. É importante sempre, muitas vezes, é deixado um pouco de lado pelo perito, principalmente a questão dos equipamentos de segurança contra incêndio, né? Muitas vezes, dado a um determinado sinistro, a falha desses equipamentos agrava o cenário. E com isso, se eu detectar que equipamentos não estão com essa manutenção adequada, que os extintores estão vencidos, os extintores estão posicionados em locais errados, a canalização do gás está passando por um local que não devia, instalações elétricas comprometidas, tudo isso nós vamos registrando e vamos deixando como informação para compor o nosso laudo, a nossa informação. Também
Podemos determinar as áreas mais atingidas pelo incêndio e o motivo da severidade. Então, eu vou esperar sempre em áreas com maior quantidade de material combustível, com maior carga de incêndio, que, obviamente, elas tenham maior severidade. Né? Áreas frias da edificação, como lavanderias e banheiros, não é esperado um comportamento severo de incêndio. Cozinhas, salas, dormitórios, bastante material combustível, obviamente é o que eu espero, que tenha maior severidade do incêndio. Dentre as áreas mais atingidas, determinar a área ou local mais próximo possível onde se iniciou o incêndio, né? Nós vamos chamar da zona de origem, né? Então vai ser normalmente essa área onde teve desenvolvimento de maior intensidade de calor, que teve maior propagação de fumaça, que deixou mais sinais nas paredes, né? Vai ser possivelmente a zona de origem do meu incêndio. E também, a partir do momento que eu conseguir detectar qual é essa zona de origem, eu partir para fazer o isolamento dessa zona e partir para registros fotográficos mais detalhados. Então, muitas vezes você detecta, bom, iniciou nessa casa de máquina que tem um motor. Muito bem, eu tenho uma foto inicial. Detectei que aqui é a zona de origem, ótimo, maravilhoso. Aí eu vou pegar e começar a registrar mais profundamente, mais próximo, esse motor, esses cabos, esses contatos eletrônicos, enfim, todas estas informações que estão ali. Podemos também observar e registrar as características dos materiais queimados. Nós vamos ver algumas tabelas ao final que vão mostrar para nós o que eu espero de determinados materiais em termos de temperatura, em termos de resíduo, determinar os primeiros materiais que foram queimados, é possível fazer também. Realizar raspagens e escavações, até para a gente obter mais provas, mais vestígios, estabelecer possíveis fontes de ignição. Então, são todas as informações que eu vou buscando no interior da edificação. Sinalizar, registrar, coletar recipientes, provas, enfim, todos os materiais, tudo que eu puder compor, achar, localizar, registrar, fotografar, nenhum detalhe deve passar aos olhos de um perito que vai fazer esse trabalho de forma eficiente, de forma profissional. Manter também a edificação ou parte dela isolada e íntegra, até que a gente possa fazer algumas reconstituições de materiais. Então, muitas vezes, principalmente quando eu tenho incêndios associados ao uso de alguns agentes acelerantes, eu preciso fazer essa coleta do material em recipiente específico e levar para um laboratório para análise, muitas vezes químicas. Né? Ali vai me dizer, não, esse material aqui realmente tem indício, tem utilização de algum tipo de acelerante. Então, até que eu tenha essa informação, é importante que eu mantenha esse ambiente isolado. Então, por vezes, locais queimados vão ficar por bastante tempo isolados, aguardando a conclusão da perícia. Então, isso é comum de acontecer, e se tiver dúvidas com relação aos materiais que foram utilizados, deve ser feito, deve ser isolado e mantido para preservar a cena, para que possamos aí concluir realmente em cima daquilo que aconteceu, a origem, a causa e os fatores que demandaram de toda a propagação do incêndio. Olá, vamos continuar então com a nossa aula número 2, tema 3, onde um tópico muito importante que são as entrevistas que são realizadas no local do sinistro com as pessoas que estavam próximas, que observaram, que estão no local. Então, essas entrevistas, o perito deve obedecer algumas técnicas, né, com relação à obtenção e coleta destas informações. E para isso, nós elaboramos um pequeno roteiro, uma pequena sequência que vai facilitar justamente você a desenvolver. Lembrando, essas entrevistas, elas devem ser focadas não somente naquelas pessoas que estão diretamente ali, muitas vezes, quem chamou o bombeiro, o proprietário da casa, do imóvel, o integrante da brigada, não. Eu vou abranger todas as pessoas que estavam próximas, que viram. É importante, o bom seria que o perito chegasse quando está ocorrendo o incêndio, né? Está ocorrendo incêndio enquanto equipes de bombeiro, de brigada estão combatendo, eu já estaria ali circulando entre as pessoas, perguntando, olha, você viu, o que aconteceu, o que será que houve? Então posso fazer esses primeiros apanhados de uma forma
mais informal, né? Até para me ajudar a compor assim aonde que eu vou especificamente. Mas as entrevistas sempre nos dão boas informações e bons resultados que vão nos ajudar no nosso laudo final. Então, começar imediatamente a entrevista. Então, já no momento da chegada da identificação, já com o solicitante, já pega a informação, ó, o que que você viu, o que que você fez, qual é o teu nome, né? Eu posso, como eu falei, posso fazer isso num primeiro momento de uma forma informal, depois eu vou fazendo isso, relatando por escrito, podendo pegar até uma assinatura final em forma de depoimento. Realizar entrevistas sempre de forma reservada, né? Então quando eu for efetivamente fazer questionamentos mais incisivos, for fazer a obtenção de informações com mais prioridade, então sempre de forma individual, porque as pessoas se contradizem e essa contradição muitas vezes nos ajuda a compor a informação, e também num local reservado, uma salinha reservada, onde outras pessoas não escutem, que não fiquem vendo o que está acontecendo, quem está sendo entrevistado não se sinta acanhado, não se sinta ali fechado por ter as pessoas próximas e poder falar, enfim, extremamente importante que se observe esse item. Dispor da identificação das testemunhas, então todas as pessoas que eu for ouvir, que eu for colocar no meu processo inicial, deve estar com seu nome completo, um número de documento, um endereço, um telefone para contato, né? Então são dados, informações que são importantes lá na frente, principalmente nos processos judiciais. Essas declarações devem ser todas elas registradas, né? De forma objetiva, constando depois possivelmente como um anexo no teu relatório e dentro do teu discurso ao longo do relato vai falar que foi ouvido a pessoa, o João da Silva, esse João da Silva relatou isso, isso, aquilo, já a Maria disse que não foi bem assim, que foi assado, foi diferente, enfim, você vai fazendo todo aquele contraponto necessário de uma entrevista, mas sem dar aquela cara de uma inquirição às pessoas, né? Até porque não compete a nós nesse momento, né? Sempre estar escutando atentamente e além de estar escrevendo, também pode estar gravando, então um gravador também auxilia bastante. Trabalhar com perguntas necessárias, né? Respeitando obviamente aquelas 4 regras básicas de você praticar quando faz uma entrevista, que é perguntas simples, né? Simples, objetivas, fazer uma única pergunta de cada vez para facilitar a resposta, não fazer uma pergunta e se, não, objetivo, focou. Perguntas objetivas, uma de cada vez, né? Evitar perguntas que se respondam com monossílabas. Você estava no local do incêndio? Estava. Você viu? Vi. Não. Perguntas que levem as pessoas a terem respostas mais discursivas, né? E perguntar, e obviamente deixei por último aqui, dentro da nossa apresentação, mas na ordem que você for aplicar, torne-se mais eficiente, formular perguntas que não influenciem as respostas, né? Como, por exemplo, você viu o fogo começando no motor? Não. Você viu o João colocando fogo? Não, não é esse. Então, eu jamais vou formular perguntas que conduzam, já que estejam induzindo a pessoa a uma determinada resposta. Então, são 4 regrinhas básicas simples, né, de serem adotadas, né? Perguntas simples, fazer uma pergunta cada vez, não formular perguntas que induzam já respostas e evitar perguntas de forma a serem respondidas de maneira monossilábica. Sim, não, talvez, né? Isso não nos conduz a nada. E dentro ainda desse processo de questionário, de perguntas, de entrevistas, aonde que eu posso efetivamente começar a buscar e tirar a informação das pessoas que estão no local? Então, por exemplo, relativo à origem do fogo, né? A origem do fogo, como está aqui, ó, origem do fogo. Então, o que que eu posso explorar dentro dessas entrevistas? Quando iniciou o incêndio? Começou às 10 horas da noite, começou de madrugada, quando eu acordei já estava queimando. Que horário a senhora acordou? Entendeu? Informações que nos conduzem. Como começou, que material foi o primeiro a queimar. Então, muitas vezes, nós temos entrevistas com testemunhas que estavam quando começou o fogo. Explodiu a panela aqui e começou a queimar. Houve um estouro na lâmpada e iniciou o incêndio. Ou, como é o caso da Boate Kiss, o uso de artefato pirotécnico e começou a queimar a cobertura, enfim. Podemos colher esse tipo de informação. Cor da fumaça das chamas. Nós vamos ver mais na frente ali
que isso indica para nós que tipo de materiais que estavam queimando, fumaça escura, fumaça clara, fumaça mais avermelhada, mais amarelada, todas elas nos dão pistas dos materiais que estavam queimando. De onde viu os sinais, né, os primeiros sinais de incêndio? Ah, estava aqui, eu vi que começou lá do outro lado, ah, eu vi que foi na cozinha, ah, houve uma explosão lá no banheiro, enfim, informações que nos ajudam a identificar a origem do fogo. Em que consistem esses sinais, certo? Então, informações que vão sempre nos levando a um processo de elucidação. Perguntas que podem ser feitas. Ações adotadas. Então, houve acionamento de alarme, houve a retirada de pessoas, abandono da edificação, ajuda na fuga de pessoas. Então, pessoas ficaram presas, precisavam sair pela janela, pela porta, precisei arrombar uma porta, estourar uma janela para retirar aquelas pessoas do ambiente. Então, informações. Eu me deparo com uma porta arrombada, mas numa entrevista as pessoas falam, não, eu arrombei aquela porta lá porque eu precisava acessar, precisava tirar, escutei barulho, achei que tinha alguém lá dentro, então eu já descarto uma possibilidade de arrombamento com outros fins. Tentativa de extinguir incêndio, né? Então, vamos também dentro daquela lógica. Estou aqui, começa um princípio de incêndio, eu vi que começou na caixa de distribuição, que começou no lixo, que começou na lâmpada que estourou, aí eu já tento usar o extintor, eu não consegui. Eu relato lá, eu estava lá quando estourou a lâmpada e peguei o extintor, não consegui, peguei um balde de água, enfim. Informações que vão me ajudar a elucidar. E observações e ações de combate, especificamente das equipes de combate, equipes de bombeiros, equipes de brigadistas, né? É importante nós pegarmos as declarações dessas equipes, que normalmente são as primeiras que chegam no local e vão nos dar o cenário que encontraram. Ó, nós nos deparamos aqui com um incêndio, já havia fogo pela janela, pela porta, já havia caído o telhado, se tinha muita fumaça, não tinha fumaça, a cor da fumaça. Então, mais técnicos vão nos dar informações muitas vezes melhores. A questão dos barulhos, né? Ah, eu escutei que houve um estouro e quebra de vidro, escutei um tiro, escutei uma explosão, tinha pessoas brigando, gritando ao lado ali, tínhamos alguns jovens que estavam ali consumindo drogas próximo à edificação. Os cães ficaram latindo muito a noite inteira. Veja, barulhos que nos conduzem à presença de pessoas diferentes naquele ambiente. Também posso explorar isso em entrevistas. Né? Odores diferentes. Ah, tinha um cheiro forte de gasolina. Ah, tinha um cheiro forte de gás. Né? Aqui nesse local tem armazenamento de materiais de pólvora para a produção de fogos de artifício. Né? Aqui estava um cheiro diferente, muito forte, de um gás que a gente não sabe o que é. Então, cheiros, odores diferentes, tudo isso pode ser explorado no processo da entrevista. A questão daquelas situações anômalas, que já foi falado anteriormente, pessoas estranhas ao redor da edificação, veículos estacionados desconhecidos, atividades fora do normal. Então, eu não espero que tenha ali, de madrugada, uma equipe fazendo conserto da empresa de água no local onde não tem água vazando, estragando, por exemplo. Né? Então, enfim, situações que podem acontecer e que podem nos trazer informações. Alguns materiais também especiais, como já foi dito anteriormente, a existência de objetos de valor no interior da edificação, de armas de fogo, líquidos inflamáveis, produtos químicos, né? Tudo isso são fatores que podem potencializar um determinado incêndio. E também com relação aos ocupantes, o perfil das pessoas que estão dentro da edificação. Fumantes, bêbados, usuários de drogas, portadores de necessidades especiais, pessoas que estavam desempregadas, né? Enfim, tudo nos conduz a um cenário que pode ter acontecido. Né? O perfil das pessoas que estão dentro da edificação nos mostra muito o que pode ter acontecido. Nós vamos ver nas próximas aulas alguns exemplos de incêndios que ocorreram em edificações de pessoas que fumavam dentro do ambiente, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, são casos que acontecem e que tem que estar atento aí aos nossos olhos enquanto fazem a perita. E, finalizando essa parte, a estabilidade emocional. Então, pessoas muito nervosas, agitadas, gritando, isso não é um comportamento assim, que não seja esperado. A sua casa está queimando, o seu bem está perdendo, agora está lá o dono da casa, o proprietário, a casa toda queimada, destruída, tudo, o pessoal muito tranquilo, muito calmo. Não é o que a gente está esperando. Então, cenários, comportamento das pessoas
são informações extremamente importantes para nós no momento do incêndio. E uma característica que aparece muito na literatura também, que as pessoas incendiárias, né, nós infelizmente ainda temos esse cenário em vários locais, o grande prazer do incendiário é ele estar enxergando a edificação queimando. Né? Então, o uso de cães farejadores, é uma medida extremamente útil para a identificação, principalmente desse tipo de situação, de pessoas incendiárias. Você conseguir levar um cão treinado para isso, no ambiente que está queimando com determinados cheiros, ele consegue identificar dentro da multidão pessoas que tenham este cheiro. E nós sabemos essa característica, as pessoas incendiárias, elas gostam de ficar olhando queimar. É o prazer, é a sensação do processo. Então, interessante muitas vezes a utilização de cães para essa finalidade. Continuamos então na nossa aula 2, agora com o tema 4, que vai tratar acerca das informações e registros que devem ser feitos no momento da perícia. Alguns dados devem ser observados, né, contidos no registro, que são importantes. Então, algumas informações eu não devo deixar de colher naquele momento do incidente. Até porque são informações que muitas vezes podem compor um laudo pericial, pode compor esse processo judicial, e esse tipo de informação vai ser importante lá para frente. Então a gente deixa aqui algumas recomendações, algumas sugestões básicas aí para serem feitas com relação a esses dados. Primeiro, o registro de serviço dos bombeiros. Né? Então nós sabemos que os corpos de bombeiro, eles vão fornecer sempre um relatório, um laudo de atendimento, uma certidão, que vai constar uma série de informações. Essas certidões não são padrão para os corpos de bombeiro, mas vai trazer informações básicas acerca de horário de acionamento, horário de chegar no local, tempo de intervenção, que material foi utilizado, vai ter relatos de um cenário inicial, o que foi envolvido. Então, sempre esses relatórios de bombeiros trazem para nós bastante informações acerca do acontecido no local do incêndio. Também, detalhes dos sistemas de segurança contra incêndio, como já foi falado anteriormente, toda a edificação ela necessita de uma liberação por parte do Corpo de Bombeiros, e essas liberações vão ter informações do que aquela edificação efetivamente precisa. Precisa de hidrante, precisa de extintor, precisa de sinalização de emergência, precisa de iluminação, hidrante, enfim, brigadas. Cada caso vai ser um caso, existem normas específicas para isso, mas eu tenho que saber o que era necessário até para verificar durante a perícia se aqueles equipamentos estavam lá, estavam em condições de uso, se foram utilizados de forma correta, né, e vou construindo o meu cenário. Processos de fabricação e riscos associados, né? Então nós temos aí uma série de riscos associados à utilização de equipamentos, como máquinas que liberam grande quantidade de calor, que têm grande consumo de energia elétrica. Eu preciso ter esse conhecimento também. A que se destina essa edificação? Isso também vai estar associado, sempre que existe uma liberação para funcionamento, ela é baseada dentro de uma atividade que vai ser desenvolvida dentro da edificação. Então, por vezes, por questões muitas vezes até de economia, de processos e tudo mais, eu peço uma solicitação para a minha edificação ser, por exemplo, vou trabalhar com casos bem extremos, uma floricultura, que tem uma carga de incêndio baixa, um risco de incêndio muito baixo, e em vez da floricultura eu vou lá e instalo um depósito de tinta, né? Material altamente inflamável, combustível. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem. Locais de armazenamento de produtos perigosos dentro da edificação. Então, o que é produto perigoso? Todo produto que pode gerar algum dano à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, existe produtos perigosos dentro da edificação? Poxa, eu não posso esperar encontrar galões de gasolina dentro de uma residência. Não é algo esperado. Num escritório, ter um reservatório grande de thinner, por exemplo, não é esperado. Então, coisas nesse sentido. A ocorrência ou não de incêndios anteriores naquela edificação também vai me gerando um histórico de acontecimentos, informações aí extremamente importantes. Arquivos de imagens fotográficas, câmeras de vídeo, enfim, se propaga muito hoje. Hoje nós temos em todas as edificações, em todos os ambientes,
muitas câmeras particulares, muitas câmeras públicas, inclusive. Então, essas imagens devem ser trazidas também. Registros como, por exemplo, apólices de seguros, ações judiciais, faturas de conta de luz, de água, telefone, hotéis, hospitais, né, que vão mostrando o quê? Cenários, muitas vezes, de uma pessoa que está naquele ambiente e que estava numa situação, por exemplo, financeira já comprometida, né? Onde tem um seguro muito alto, mas ela está deixando de pagar a conta de luz, água, telefone, né? Está com um problema sério de saúde, muita despesa com o hospital. Então, podemos aí estar gerando uma hipótese, né, de um cidadão que está com um problema sério de saúde, não tem dinheiro para o seu tratamento, tem uma apólice grande de seguro no seu imóvel, ele causa um incêndio para receber a apólice e fazer. Então, são várias hipóteses, vários cenários que sempre podem acontecer. Aí, a ideia da reconstrução, o que seria a reconstrução? Justamente é a proposta, né, de no local do incêndio você reproduzir a zona de origem mais próxima a possível local de existência do incêndio, né? Então, efetivamente, como o próprio nome diz, fazer uma reconstrução. Aqui, como é que foi, onde é que estava, que material que foi utilizado, isso é importante. Durante esse processo, o investigador tem a oportunidade de se familiarizar com a cena, né? Então, dentro também daquela ideia de quando eu faço uma primeira circulação externa inicial, depois detalhadamente, depois internamente, assim eu vou fazer no local que eu determinar e que for uma possível zona de origem do fogo. É importante que eu esteja familiarizado com aquele local para entender toda a dinâmica e todo o funcionamento. A questão, avançando um pouquinho, da revisão bibliográfica, como eu já falei, então todas as informações que eu for colocar de caráter mais técnico, né, elas devem estar ditas de forma clara da onde eu estou tirando, né? Então, essa fumaça na cor mais escura, fumaça cor preta, ela vai indicar para mim, por exemplo, a queima de materiais derivados de petróleo, né? Da onde que eu tirei isso? Está na literatura, certo? E assim por diante. Então, portanto, essa pesquisa bibliográfica, né, ela deve ser sempre constante, de diversos tipos de fontes, né? Nós sabemos hoje que existem muitas divergências de informações, então fontes seguras, fontes que são realmente confiáveis, né? Então não devemos partir para aquelas fontes que são muito genéricas, muito comuns, né? Partir para literaturas especializadas e usar como referência essas informações. Assim como nós vamos mostrar mais à frente alguns dados, algumas informações dos materiais combustíveis e que são retirados de materiais técnicos, materiais que têm confiabilidade. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de informação. Formular as hipóteses, como já falei anteriormente, então criei vários cenários, várias situações que podem ter ocorrido. A pessoa estava com problema de saúde, não tinha dinheiro para pagar, a apólice alta, pôs fogo na casa. É um cenário. Não, a pessoa está endividada, não está endividada, aparentemente está bem, mas está com as suas contas de luz, água, telefone toda atrasada. Né? Pode ser um desorganizado, como pode ser também uma pessoa que está camuflando uma determinada situação. E assim por diante, né? Eu estou usando esses exemplos com origem antropológica que fica mais fácil o entendimento. E aí eu posso partir para várias outras hipóteses mais técnicas, né? Como, por exemplo, a questão, muito bem, a lâmpada, estourou a lâmpada, essa lâmpada está estourada, houve o relato de uma testemunha que escutou um estouro, eu olho ali, essa lâmpada está danificada, a fiação está comprometida, uma hipótese, pode ter ocorrido um curto-circuito, ou a tomada, o espelho da tomada, está ali derretido, tinha vários equipamentos eletrônicos, pode ter sido um processo de sobrecarga, né? Enfim, são várias hipóteses que eu vou criando e ao final eu vou descartando cada hipótese dessas. Lembrando que todas elas devem estar sempre detalhadas, né? Para que lá na frente, como eu já falei anteriormente, se for levantada uma determinada hipótese, não, isso aqui eu já levantei e já descartei. A formação dessas hipóteses, então, como eu já falei, é fundamental, né? Que nós tenhamos todas elas feitas e registradas, né? Em todos os processos, né? Então, sempre, quanto mais hipóteses eu criar, melhor vão ser os cenários, né? Que dessas hipóteses eu crio cenários, desses cenários eu crio uma reconstituição, eu faço um processo para verificar aquilo ali. Então, quanto mais hipóteses tiver, melhor vai ser.
Para a formulação dessas hipóteses, as ferramentas computacionais, né? Então existem inúmeros tipos de ferramentas que nos remetem a gerar hipóteses, possibilidades, testar, devem ser empregadas e utilizadas aí pelo perito. Com relação à parte de incêndio, como já foi falado lá, é fundamental, né, que o investigador tenha em mente as possíveis causas que levaram a esse fogo. Então, isso tem que estar forte, muito presente no nosso processo como um todo, no nosso laudo, na formulação das hipóteses. Então, eles têm que estar feitos. Assim como, quando eu gerei essas hipóteses, gerei esses cenários, eu deixar claro qual é a metodologia que eu utilizei, né? Então, a metodologia. Essa é uma informação também de grande valia lá na frente. Pois como é que você chegou a essa conclusão? Bom, foi assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante. E o documento que realmente é o que todo o nosso trabalho vai estar focado justamente no quê? Na formatação desse laudo, né? Então eu fiz a entrevista, eu colhi provas, investigações, aí eu vou produzir o meu laudo. Então o que é esse laudo de investigação de incêndio? O que eu espero de um laudo de investigação de incêndio? Então é um documento que registra o processo de elucidação dos fatores, circunstâncias, proporcionaram o surgimento, o desenvolvimento e a extinção do incêndio, que vem a fechar justamente com o conceito da perícia. Então, se nós lembrarmos inicialmente que era o conceito da perícia, era um processo que nos levava ao quê? A determinar de forma clara as circunstâncias, como se desenvolveu o incêndio e como houve a sua extinção. Esse laudo, obviamente, não existe um modelo padrão, né? Então, normalmente a gente recomenda que eles sigam uma certa lógica baseada no teu trabalho, informações iniciais por parte da edificação, toda uma parte escrita, inserção de fotos, croquis, figuras, laudos que possam vir a compor o entendimento daquele cenário de incêndio. E com isso concluímos mais esse tema. Vamos agora, então, trabalhar um pouco no tema 5 da nossa aula 2, acerca das tabelas orientativas. Como foi dito anteriormente, muitas informações podem ser retiradas da observação dos materiais que estão no local do sinistro e de algumas variáveis que acontecem, relativa, por exemplo, à cor da fumaça, a temperatura esperada para a fusão de determinados materiais, né? O concreto, a madeira, enfim, são várias informações que podem trazer para mim dados importantes, principalmente para que eu possa determinar qual foi o material que deu origem a esse fogo, qual foi a temperatura desenvolvida ao longo do incêndio. Por quê? Porque determinados materiais eu já tenho de antemão tabelado cientificamente que produz X temperatura, que deixa determinado resíduo, que tem uma determinada cor de fumaça. E isso vai ser extremamente importante para nós, para compor de forma técnica e bem específica, determinados a origem, aonde foi, a causa e como propagou esse fogo. Então vamos para a tela aqui, deixando de uma forma mais objetiva. Acho que são dados extremamente importantes e lembro que aqui não esgotam todas as informações. Por quê? Porque nós temos aqui alguns materiais, algumas informações. Se você pesquisar na literatura, se você aprofundar, você vai ver que nós conseguimos tirar muitos mais dados relativos a outros fatores. Coloquei os principais, que é para que a gente possa olhar dentro da edificação e já ter um cenário mais claro. Começando, por exemplo, vou começar aqui por baixo, com relação ao concreto, que é a maior parte das edificações que nós temos hoje em dia são construídas de concreto. O fogo, numa reação com o concreto, ele vai gerar algumas variáveis, né? Por quê? Porque o concreto ele é uma composição de vários materiais com pontos de fusão diferentes. Então, no concreto nós temos ferro, nós temos pedra, nós temos areia, nós temos cimento, temos água, tudo isso misturado. E, obviamente, na hora que eu começo a aquecer esse material, ele vai reagir de maneiras diferentes. E essas reações, no caso específico do concreto, ele vai
em função da temperatura que ocorreu naquele ponto do concreto, ele vai deixar sinais para mim. Por exemplo, como está aqui, né? Vou mudar até a cor aqui agora para facilitar para nós aqui, ó. Se eu tiver a cor cinza, mais acinzentada no concreto, isso está indicando o que para mim? Que eu não tive temperaturas superiores a uma escala de 300 graus centígrados, né? Se eu tenho uma cor um pouco mais rosa, um pouco mais avermelhada, temperaturas na faixa de 300 a 600 graus. Um cinza mais claro, né? Na edificação, você olhando, é muito visível essa questão do cinza mais escuro, cinza mais claro, tons diferentes de queima. Temperaturas acima de 600 graus. Né? O que você vai dizer, poxa, mas professor, o que me remete esse tipo de informação? Se eu me reportar aqui a nossa tabela do lado, a gente vai ver o quê? Que alguns materiais, eles têm ponto de fusão, ou seja, eles começam a derreter, ele começa a apresentar desgastes, começa a comprometer sua estrutura a partir de certas temperaturas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, vamos limpar a tela aqui, que eu tenha observado ali que uma cor mais acinzentada, mais escura na edificação, toda ela. Isso está indicando para mim temperaturas um pouco mais baixas devem ter acontecido. Em contrapartida, eu olho lá do outro lado, vou começar a investigar materiais, eu vou ver que tenho peças de cobre que tem ponto de fusão de mais de 1000 graus. Ou seja, as informações que estão mostrando no ambiente não condizem com o cenário que eu estou encontrando, né? Ao passo que podemos ter realmente situações nessa ordem. Então, eu tenho aquele processo de queima completa que vai acontecer aqui no cinza mais claro, que são temperaturas acima de 600 graus, né? Aí pode ocorrer a fusão do aço, pode ocorrer a função do cobre, pode ocorrer a função do vidro, pode ocorrer a fusão do alumínio, certo? Então, eu vou associando o que eu estou enxergando em termos de cores, por exemplo, do concreto, peguei o concreto, isso pode ser feito para vários outros materiais, com o estado dos materiais que se encontram ali, né? Por que eu estou pegando materiais metais, né? Porque os materiais combustíveis sólidos normais, a madeira, o papel, o plástico, eles queimam com temperaturas muito baixas, né? Então, não há necessidade de fazer esse tipo de interpretação. E também, associado ao... lembra na parte da entrevista que a gente pergunta, coloca lá como uma opção assim, que cor que estava a fumaça? Estava queimando? Como é que estava? Então, a cor dessa fumaça, a cor dessa chama também nos indica, né, a presença de alguns tipos de materiais, né? E principalmente associada à cor da fumaça, né? Cor da fumaça. Então eu posso ter ela cinza mais clara, cinza mais escura, uma fumaça negra, uma fumaça mais avermelhada. Então essas cores, obviamente que para o olho de um leigo no primeiro momento é tudo igual a fumaça, mas ela não é, né? Quando você conhece um pouco mais, quando você tem um pouco mais de experiência, você consegue detectar principalmente aquelas fumaças mais claras, as mais escuras e as de tons avermelhados. Mas já dá para nós uma grande referência, uma grande informação. Então, por exemplo, as fumaças de cor mais avermelhada, elas estão associadas a combustões mais lentas. Então, o que eu espero? Que de um incêndio que naturalmente iniciou-se num processo normal, uma propagação mais lenta, sem uso de algum tipo de acelerante, ele vai gerar fumaças mais avermelhadas, né? Ao passo, por exemplo, que fumaças mais negras, mais escuras, né? Fumaça mais preta, ela fica bem mais preta, bem mais escura, ela está associada à queima do que nós chamamos dos hidrocarbonetos, né? Então é normal nas fases iniciais do incêndio. O que são os hidrocarbonetos? Os plásticos derivados de petróleo de uma forma em geral. E também, ainda, obviamente que aí vai depender de você ser, da tua experiência já na área, da tua vivência, né? Algumas questões associadas à temperatura e a cor da chama, né? Então também, assim como a fumaça nos dá alguns indicativos, a temperatura e a cor da chama também. Então podemos partir lá, tivéssemos a cor da chama mais alaranjada, está associada a temperaturas na ordem de 900, 1000 graus, né? Então quanto mais clara ela vai ficando ao longo do processo,
é sinal de desenvolvimento de maiores temperaturas. Então, cores de chama mais avermelhadas, mais escuras, estão associadas a temperaturas um pouco mais baixas. À medida que ela vai do vermelho para o laranja, ela vai ficando mais clara, né, está associada ao desenvolvimento de temperaturas mais altas. Por quê? Porque sempre que eu tenho temperaturas mais altas, o meu processo de queima ele é melhor. Se ele é um processo de queima melhor, ele deixa menos resíduo, né? O que dá essa diferença de cor na chama? É justamente parte do material que não queima e que é transportado pela fumaça, pelo calor, e que vai alterando, vai dando esses gradientes de cor. Então, quanto mais limpa, mais clara for a chama, menos impureza ela tem e melhor foi o processo de queima, né? Foi uma queima perfeita. Nós temos materiais hoje, como é o caso de alguns gases, inclusive, que ele queima e você não consegue enxergar a chama. Você só vai sentir se colocar, por exemplo, a mão, você vai ver que está queimando. Então, de tão pura e tão limpa que é a queima, ou seja, não deixa resíduo nenhum, obviamente tem temperaturas muito altas. Então, essas 4 tabelas estão colocadas aqui para facilitar o entendimento, para facilitar a tua visualização enquanto perito no cenário de incêndio e que te ajude a concluir e determinar a origem e a causa desse incêndio, ok? E com isso concluímos o nosso tema 5. Vamos agora para a nossa atividade prática, onde é proposta junto ao material orientativo de vocês, alguns vídeos, alguns links que mostram e que falam a respeito, primeiro, do desenvolvimento do incêndio. Então, são vídeos, são materiais, são informações que vão complementar o que foi mostrado em sala de aula e que muitas vezes você enxergando, você visualizando, fica mais fácil do que simplesmente a leitura ou uma foto no material. E também a reconstituição do incêndio no Teatro Ouro Verde. Teatro Ouro Verde é um teatro que está localizado na cidade de Londrina, no estado do Paraná, e que sofreu um incêndio. Desse incêndio, a perícia oficial ela fez todo um trabalho de desenvolvimento em 3D para demonstrar o que aconteceu. Então, desde o curto-circuito que ocorreu na parte elétrica, que depois pingou no estofamento, no banco, dali propagou para o incêndio e toda a dimensão que teve. Então, com isso, você consegue ter uma visão melhor do que pode ser feito e de como nós podemos trabalhar para ter uma perícia mais técnica e mais visível, principalmente aos olhos dos terceiros e que num tribunal a gente possa defender com mais qualidade e propriedade. Vamos então finalizando a nossa aula 2 com um resumo de tudo que foi apresentado até agora. Então, partimos inicialmente dos procedimentos e exames no exterior da edificação, detalhando cada passo que deve ser seguido pelo perito, os exames no interior da edificação, a importância deles, principalmente daquele detalhe, minucioso, detalhado ao extremo, com registro fotográfico, informações, croquis, enfim, tudo que é necessário. Partimos também a ideia das entrevistas, a importância da entrevista, um roteiro básico para obtenção de informações desde a origem do fogo, a questão dos odores, a presença de objetos estranhos, ou seja, todo um roteiro, uma metodologia para que seja desenvolvida por você no momento da entrevista. E para finalizar essa aula, passamos 4 tabelas orientativas relativas à visualização de fumaça, calor, temperatura, que podem te auxiliar no momento dessa perícia a identificar a origem do fogo e a causa.